E olha só, gente, hoje o nosso quadro Mães de Primeira, super especial, recebendo aqui a doutora psicóloga Ana Gláucia. E nós vamos estar comentando, né, falando sobre a chegada de outro irmãozinho. Olha só, Mães de Primeira tá no ar. É isso mesmo, quero já agradecer a presença da psicóloga Ana Gláucia aqui, né? Vamos discutir um assunto bem importante, né? Com a família, né? Que faz parte, assim, da dinâmica familiar de muita gente que está nos assistindo hoje. Com certeza, né? com certeza. Eu que o digo, eu tenho 2 em casa, né? Uma de 7 e o meu menininho que completou 1 aninho. E esse assunto também vai me ajudar bastante. Sim, eu espero. Doutora, eu queria começar perguntando, eu quero até pedir para os meninos colocar na tela, como que a gente deve se comportar, os pais, principalmente com a chegada do segundo filho, né? O estresse familiar, como que a gente deve se comportar? A gente parte de um princípio, né, Carol, que é uma mudança daquilo que se estava acostumado. Então, toda mudança, todo evento de mudança é um evento estressor. Né? Mexe com algumas coisas, mexe ali com o nosso olhar para um filho único, mexe ali para toda a atenção para um filho único. Né? Então, quando a gente pensa num evento estressor, a gente tem que começar a pensar nesse evento desde a gestação, quiçá desde o planejamento de um segundo filho, né? Pensar em todas as mudanças que isso pode gerar. Mudança de atenção ao filho, mudança na questão financeira, mudança na questão de tarefas. Então, eu acredito que se preparar é pensar sobre o evento e pensar em estratégias pontuais mediante aquele fato. Né? Vai vir uma segunda criança, vai vir um segundo filho. Então, como que eu estou estruturado? Psicologicamente, emocionalmente, a minha família está estruturada, né, para receber essa criança. A gente pensa que o importante seria todo esse planejamento, né? Mas pode ser que aconteça assim, algo inesperado que vai vir. Daqui 9 meses vem, né, uma segunda criança e como que eu faço aí? Exatamente. Então, encarar esse fenômeno de uma forma mais natural possível, pensar que mediante a situação estressora a gente sempre se desespera, mas tentar trabalhar aí uma calma, uma tranquilidade para a gente poder pensar em estratégias pontuais referente a esse evento, porque cada dinâmica familiar responde de uma forma. Né? Às vezes lá na minha casa eu tenho uma rede de apoio maior do que na sua casa. Talvez a minha rede de apoio seja uma família mais estendida, que talvez a sua não seja uma família estendida, seja uma outra rede de apoio. Mas é importante a gente abrir o olhar, e os estudiosos falam sobre isso, sobre redes de apoio. E aí já dá gancho para nossa próxima pergunta, então. E os comportamentos regredidos aí do primeiro, né, do primogênito? Como que a gente deve se comportar com esse comportamento? Esse primogênito, ele precisa começar a entender a presença dessa criança na gestação. Então, não adianta a gente esconder isso, porque ele vai perceber que está vindo aí alguém que vai, entre aspas, na cabecinha dessa criança, tirar aquele lugarzinho dele. Então, é um comportamento mesmo de risco que esse primogênito ele vai apresentar. A gente pode pensar num pano de fundo o comportamento que ele apresenta durante a gestação. Então, esse comportamento que ele apresenta durante a gestação, talvez ele vá apresentar um pouquinho mais presente, assim, um pouquinho mais forte, nesses 4 a 6 primeiros meses do segundo filho. Então, ele pode, sim, apresentar um retrocesso na aprendizagem, ele pode apresentar mesmo um comportamento mais regredido. E aí, a ideia não é a gente punir essa criança, porque ele só está falando para a gente, através dos comportamentos dele, como ele está se sentindo. Então, se a gente vai lá e pune a criança, é como se a gente estivesse falando, eu não quero ouvir os seus conteúdos internos. Né? Então, a gente tem que explicar para ele aquela questão dele estar fazendo xixi na cama de novo, incluir ele nessa arrumação, vamos lá, vamos limpar com a mamãe, por que aconteceu isso, né? Olha, a sua diferença para a diferença do seu irmãozinho, eu preciso de você junto comigo, com o seu irmãozinho. Porque talvez os comportamentos que ele apresente sejam comportamentos de que eu não sou necessário mais, eu não sou amado mais.
né? Porque tem outro no meu lugar. E não é a ideia, essa não é a ideia. É a gente aproveitar cada fase da criança. Então, explicar que ele não está mais numa fase de bebezinho, ele está naquela fase que ele está apresentando. E a organização familiar, como que, estendida, né, nessa etapa, como que a gente deve estar fazendo? Entra na rede de apoio, né? Existe, a gente tem que pensar em todas as estruturas familiares. Então, tem aquela família que tem o pai presente, né? Tem aquela mãe que é mãe solteira. Então, a gente precisa entender a dinâmica familiar de cada um. E a gente se olhando e olhando a dinâmica que a gente está inserida, a gente vai precisar, sim, olhar para as pessoas que podem nos ajudar nessa estrutura. Existem 3 pontos que a literatura nos traz como rede de apoio, pensando numa estrutura familiar de pai e mãe, que é a presença do pai, né, nessa questão, a presença na relação conjugal e na relação paternal. Então, a presença dele na divisão de tarefas, a presença dele na divisão da educação, a presença dele ativa, a presença também dessa família mais estendida, que seria a família materna, a família paterna, avós, tios, fazendo cada um o papel dele, né? E a presença também da educação infantil, que esse primogênito talvez já esteja inserido. Sim. Então, são alguns aspectos e alguns braços que a gente pode contar nessa segunda gestação. Né? E a atenção dada ao primogênito e ao bebê, como que deve ser feito, né? Porque geralmente a gente acha que o bebê tem que ter mais atenção do que o primogênito, que já entende, né? É na questão de dependência, talvez. As pessoas podem questionar muito que o bebezinho é muito mais dependente, né, do que aquele primogênito. Porém, aquele primogênito ele é dependente emocionalmente. Então, a gente não pode independer a criança à força, né? Porque a gente tem um bebezinho em casa. Então, a gente tem... assim, é uma tarefa, é uma missão divina, a maternidade. É uma missão divina. A gente tem até a herança, a nossa herança são os filhos, né? Sim. Então, é uma missão mesmo. Não é fácil, não é uma tarefa fácil, não é tranquilo, não, é difícil. É muito difícil e você sabe disso, né? Então, a gente precisa, sim, entender que a nossa atenção, ela precisa ser para o bebezinho numa questão de dependência, mais dependência mesmo total, e para o primogênito numa dependência emocional. Porque ele está numa situação que ele está se sentindo inferior. Ele está numa situação que ele está se sentindo meio que ocuparam o meu lugar. E ele precisa entender que não. Né? Que agora ele tem um novo lugar, um novo papel nessa dinâmica familiar. Porque ele é o primogênito. Né? Ninguém é o primogênito, é ele. Exatamente. Ninguém tira esse lugar, né, doutora? A gente precisa reforçar isso para a criança, né? E não, na verdade, punir, ou não, na verdade, deixar de dar atenção para a criança, mas é uma atenção diferenciada. E incluir essa criança nessa organização familiar, incluir esse primogênito também no cuidado e na atenção ao bebê. Eu acho que é essencial. Ai, que bacana, tá vendo, gente? Olha só, muita informação, né, doutora? Muita informação aqui. Nós tiramos no nosso quadro Mães de Primeira com a psicóloga Ana Gláucia. Ela que hoje está nos instruindo como que a gente deve se comportar, né? As mamães aí de primeira, né? Tanto, independente, né, de quantos filhos tenha, né, doutora? Sim. Sempre incluir o seu filho, o primogênito, em tudo. E é importante, penso, né? E eu penso que a criança, dependendo da idade que ela está, ela já entende muita coisa. Então, você já pode chegar e conversar com ela e ouvir dela, deixar ela falar através dos comportamentos e verbalizar também o que ela está sentindo. Isso mesmo. A gente tem que dar voz à criança. Isso mesmo. Doutora, e quem quiser, assim, conversar pessoalmente com a doutora? Olha, eu tenho as redes sociais, né, que é psicóloga Ana Gláucia P. Lima. Então, pode me procurar no Face, no YouTube, no Instagram. Legal. E lá tem os meus contatos, os meus telefones. Eu tenho o maior prazer em atender a todos. Tá aí, gente. Então, Facebook. Facebook, psicóloga Ana Gláucia P. Lima. Aí, gente, tá dado o recadinho. Obrigada, doutora, Carol. muito obrigado por essa Obrigada a oportunidade você. de estar aqui no Viva Bem, né? Esclarecendo aí um assunto tão importante, né, para as mamães e para toda a família também. Obrigada, Muito Carol. obrigada, tá? Obrigada.